Ela já está com a gente, doutora Patrícia Gonçalves, bem-vinda. Você tá bem? Muito obrigada, tô bem. E prazer vocês? enorme te receber sempre. Conversar sobre as coisas do nosso corpício, né? Sim. Aliás, quando a gente fala em hormônios, a gente sabe que eles são nossos aliados, né? De vida, porque eles regem o nosso corpo, mas tem horas que parecem que eles estão contra a gente, né? Sim. Porque é tanta bagunça que acontece de vez em quando. Ainda mais numa fase como essa, de tanto estresse, né? Pois é. Sabe uma coisa que eu fico me perguntando a respeito da relação dos hormônios com a gente e com a questão do estresse, com a questão dessa bagunça emocional? As coisas estão totalmente correlacionadas. Quando a gente fica estressada demais, a gente causa alterações hormonais e alterações hormonais também causam estresse na gente. As coisas, tipo a história da bolacha mais fresquinha, etc. É uma coisa, que uma coisa está ligada à outra totalmente, independente da via de mão que está indo. Deu para entender? Deu. Na verdade, a liberação de adrenalina e de outras substâncias na corrente sanguínea pelo estresse acaba atingindo as glândulas, como por exemplo os ovários, e acaba fazendo picos hormonais. E isso faz com que a mulher tenha algumas alterações, como por exemplo o inchaço, a irritabilidade, a insônia ou mesmo sangramento uterino anormal, que é muito comum. E nessa época de pandemia teve muitas queixas de sangramento uterino anormal por essas irregularidades, por esses escapes mesmo de sangramento uterino por conta do estresse. Olha só, gente, como é importante a gente ter uma vida equilibrada e tentar não se estressar, né? Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes é muito difícil. Vamos então entender um pouco mais sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo. Quais são os principais hormônios femininos? Os hormônios que regem o corpo da mulher é o estrogênio e a progesterona. Eles é que vão fazer o equilíbrio hormonal do ciclo regular da mulher. Então, nós estamos falando de uma mulher que já menstruou, que já teve a primeira menstruação, que é a chamada menarca, porque a última menstruação, vamos lembrar, é a menopausa. Esse período que vai da menarca até o climatério, que por volta de 40 anos, nós chamamos de menacme, que é o equilíbrio hormonal para a mulher ovular todo mês. Que é o que a gente chama de período fértil na nossa vida, Período fértil, né? Isso mesmo, isso mesmo. E com isso nós temos picos hormonais de estrogênio equilibrado pela progesterona. Tá. Isso faz com que a mulher ovule todos os meses, até que ela alcance a menopausa, que é a última menstruação. Por que ocorre a última menstruação? Porque os ovários já entraram em falência, então eles já não produzem mais óvulos. Então ocorre a última menstruação, porque depois disso ela não ovula mais. Tá. Vamos trazer essa questão, como você falou, né, da menarca, da primeira menstruação, e como a gente falou também dessa questão do estresse ligado a tudo isso que a gente está vivendo e alterações hormonais. Nas crianças, nas meninas, o estresse, essa situação extrema que a gente está vivendo, não ir à escola, mudar completamente a rotina, isso pode fazer com que meninas, de repente, menstruem mais cedo ou tenham alterações hormonais importantes nessa fase que a gente está vivendo? Isso é muito interessante, essa pergunta, Rê, porque muitas meninas, pela quebra da rotina, as mulheres já estão menstruando mais precocemente. Por conta dos hábitos, né? Exercícios físicos, hábitos alimentares ricos em proteína, isso tudo faz com que haja um ciclo antecipado. A menarca ocorre muito mais cedo. Antes ocorria lá entre 12 e 14 anos. Hoje em dia nós vemos mulheres trazendo suas filhas ao consultório e que menstruam aos 10 anos. Mas isso que você pontuou é muito importante, porque a quebra da rotina, então, por exemplo, dormir mais até tarde, ficar em ambiente escuro, que ativa a luz, ativa alguns hormônios. Então, toda essa mudança de hábito, comer mais carboidrato pela própria ansiedade, tem lá acessível a bolacha, o pão, o bolo. Isso faz com que tenha um acúmulo de tecido adiposo. E com isso pode ou não alterar o ciclo menstrual, às vezes menstruando mais precocemente, às vezes fazendo uma irregularidade menstrual ou até adiando a menstruação. Que a menina, por exemplo, ia menstruar aos 12 anos e dentro dessa pandemia há um bloqueio, ou ela menstruou pela primeira vez e ocorre um bloqueio do eixo
hormonal e ela não menstrua por alguns meses. Isso pode acontecer. Então pode alterar também. Vamos tomar cuidado, né, gente? Cuidar das nossas meninas aí. Bom, além do estresse, existem outros fatores que podem trazer alterações hormonais, que podem gerar alterações no nosso corpo? Sim, por exemplo, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. A tireoide é uma glândula que parece uma borboletinha que fica aqui no pescoço. E as alterações hormonais da tireoide podem afetar o ciclo menstrual. Então, algumas meninas que têm a tendência, por exemplo, de ter a inflamação na tireoide, que é a tireoidite, pode fazer com que os hormônios fiquem irregulares e com isso os ciclos menstruais também. Às vezes até com alguns escapes. No meio do ciclo ela sangra. Do nada tem um sangramento. Isso. E isso não tem muitas vezes a ver com o estresse. E sim com essa irregularidade menstrual, a irregularidade hormonal produzida pela tireoide. Então, de repente, tendo um escape no meio do ciclo, é importante investigar para ver se está tendo alguma alteração importante na tireoide. Sim, quando nós vamos fazer a investigação, a depender da queixa dessa paciente, na anamnese, na escuta, o médico já consegue identificar o que pode estar acontecendo. A visão, o médico identifica às vezes quando a paciente entra no consultório. Então, tem alguma alteração nessa região? Alguma alteração do pescoço, né, que fica mais inchadinho, ou os olhos mais esbugalhados, né, mais protrusos, ou mesmo a paciente com muita acne, a paciente que tem obesidade, porque aí nós já pensamos no ovário policístico. Então vamos lembrar o que é o ovário policístico. São as mulheres que retêm hormônios, muitas vezes masculinos, no estroma ovariano. E isso faz com que ela tenha um aumento da produção de pelos, principalmente na face, no tórax anterior, um aumento da oleosidade, às vezes até da raiz do cabelo, um aumento da acne, seja na face, nessa região do queixo, nas costas também. E isso cursa muitas vezes com irregularidade menstrual, com sobrepeso, e é a queixa principal de algumas adolescentes. Tá certo. Bom, tem bastante pergunta chegando do pessoal de casa. Eu vou deixar uma pergunta aqui para daqui a pouquinho você responder. É a pergunta da Akida Rodrigues. Ela tem 50 anos e ainda menstrua. E ela tem mioma. Ela quer saber se, no caso dela, é necessária uma reposição hormonal, tá bom? Vamos lá para a pergunta da querida que falou com a gente aqui, ó. É a Akida, né? Ela diz que tem 50 anos, ainda menstrua e ela tem mioma. Ela quer saber se a reposição hormonal é uma alternativa no caso dela. Akida, menstruar até os 50 anos é uma grande vantagem, porque você está realmente protegida pelos hormônios, né? Quanto mais tempo a mulher tem hormônios agindo em seu corpo, ela está protegida no sentido da mucosa vaginal para não ter atrito na relação sexual, está protegendo o cabelo, os ossos, a pele, as unhas. Então, tudo isso é protegido, todos os nossos órgãos são protegidos. Agora, referente ao mioma, é necessário observar a posição desse mioma, se ele está dentro da camada interna do útero, se está dando sangramento uterino anormal, um sangramento exacerbado ou não, ou se somente ele está lá. Porque normalmente quando a mulher menopausa, ela vai ter uma atrofia, uma involução dos órgãos genitais, tanto do útero quanto dos ovários. E isso vai fazer com que o mioma fique lá quietinho. Agora, com relação à reposição hormonal, somente é devido à reposição hormonal, quando há necessidade por queixas. Então, se a mulher tem alguma queixa, como calores, insônia, irritabilidade, aí sim nós vamos adequar o tratamento a cada caso. Tá bom. Sempre uma delícia conversar com você, doutora. Eu que agradeço a confiança. Muito obrigada mesmo. O pessoal de casa também agradece, viu? Muito obrigada. Vou deixar o contato aqui através do Instagram, @dra.patricia_Gonçalves. Gonçalves com S no final, tá bom? @dra.patricia_Gonçalves. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para você e para as crianças. Docinho, pode deixar. Beijo na família toda. Até a próxima. Obrigada. Muito bom.